apresentando, vamos começar a gravar. Gravando no caldeirão. Bem, então, teorias demográficas. Isabela, anota aí no seu caderno, hein? E o pessoal vai acompanhando aí pelos slides. Na aula anterior, sobre demografia, né? Nós começamos demografia e apareceu pela primeira vez alguns termos aí ligados à demografia, né? Então, nós falamos sobre população absoluta, população relativa, falamos sobre mortalidade, natalidade, tá? E agora nós vamos começar a falar sobre as teorias demográficas. É uma aula interessante para nós fazermos alguma reflexão. Lembrando que nós estamos tentando responder a pergunta fundamental: população é sinônimo de riqueza ou é sinônimo de pobreza? Tá? Então, nós vamos construindo aí o nosso arcabouço conceitual para poder responder a essa indagação. Né? É melhor um país ter bastante gente ou ter pouca gente? Tá? Ou a questão não é essa? Vocês estão fazendo a pergunta errada. Você também. Né? Não tem como ter resposta certa fazendo a pergunta errada. Então, talvez a questão seja a distribuição dos recursos e não a quantidade de pessoas. Né? Não adianta nada você ter duas pessoas numa família se uma come tudo e a outra não come nada. O problema é a distribuição. Tá? Então, é a página 351. 351. O tema são as teorias demográficas. O que pensam ao longo da história as pessoas que se dedicam a estudar a questão populacional. Tá? Bem, vamos começar? Primeiro, vamos pensar na Inglaterra. A Inglaterra, não agora, mas a Inglaterra do século XVIII, quando houve a primeira Revolução Industrial. Ó, Inglaterra, berço da Revolução Industrial, berço da urbanização acelerada. Tá? Vamos pensar. A Inglaterra, eu coloquei os dados aí, em 1750, então, meados do século XVIII, né? A Inglaterra tinha uma quantidade de 5 milhões de habitantes. Tá? 5 milhões de ingleses com aqueles dentes amarelos tomando chá. Depois, em 1840, 90 anos depois, a população da Inglaterra passou a 10 milhões de pessoas, 90 anos. Depois, em meio século depois, 1890, 50 anos depois, né? Dobrou de novo. A população passou a 20 milhões de pessoas. Ó, população crescendo na Inglaterra, e esse ritmo de crescimento também acontecendo na Europa Ocidental, na França, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, no norte da Itália. A população, aumentando cada vez mais. Tá? Bem, isso começou a gerar uma preocupação em alguns estudiosos, esse aumento da população, né, acelerado, porque, veja, em 90 anos dobrou, depois de 50 anos dobrou de novo, tá? Fazendo com que, lá na virada do século XVIII para o século XIX, um cara chamado
Thomas Robert Malthus, que era economista, mas que também era reverendo da igreja anglicana, começasse a fazer alguns cálculos, tá? Sobre a população. Aliás, Thomas Robert Malthus lança um livro chamado Estudos da População. É o primeiro livro dedicado à questão demográfica. Estudos da população. Nesse livro, ele propõe aquilo que vai entrar para a história como uma das principais teorias demográficas, a primeira delas, que é o malthusianismo. Tá? Por conta do sobrenome dele, né? Malthusianismo. O que ele propõe basicamente? Primeiro, ou teoria malthusiana, né? Primeiro, presta atenção, hein? A população aumenta em progressão geométrica. Sabe? Então, a população vai aumentando assim ao quadrado. 1 milhão, aí 2 milhões, aí 4 milhões, aí 16 milhões. Geometricamente, ao quadrado. Aí 16 ao quadrado. Só que a produção de alimentos, e aí ele pega as tabelas de produção agrícola na Inglaterra, aumentam no mesmo período em progressão aritmética. Então, enquanto aqui a população vai aumentando assim, ó, os alimentos vão aumentando assim, 1, 2, 4, 8, opa, faltou comida. Ô, professor, a gente chegou a ver essa teoria malthusiana em biologia. Biologia. É. Isso. Olha lá. Ótimo. Então, vocês já sabem do que nós estamos falando aqui. Ele falou, bom, começou a faltar comida aqui, ó. Portanto, para evitar isso, nós precisamos de reguladores da população. Para evitar que haja fome, para evitar que haja pobreza, para evitar que haja violência, nós precisamos, então, propor reguladores da população. Ele dizia assim, ricos produzem riqueza. Agora é difícil falar, parece trava-língua. Pobres produzem pobreza. Fala em casa. Pobres produzem pobreza. É difícil falar isso. E aí, então, ele propõe reguladores da população. Tá? Reguladores da população. Quais são os reguladores? Para impedir que haja isso aqui. Tá? Primeiro, os reguladores naturais. Ele diz assim, o governo não tem que fornecer vacina, o governo não tem que fornecer comida, o governo não tem que fornecer aquecimento na Inglaterra, o governo não tem que fornecer nada. Quem quiser que se vire, que compre. Quem não pode comprar, morre. Bom. Segundo, se isso não for suficiente, nós temos os reguladores artificiais. Ele dizia o seguinte, ó, quando tiver uma guerra, os ricos não devem ir lutar, os pobres é que têm que lutar na guerra. Outra coisa, as pessoas pobres não podem se casar, porque naquela época havia uma ligação entre casamento e ter filhos, né? Então, ele propunha que, a partir de uma certa renda para baixo, as pessoas fossem proibidas de se casar. E aí, a população iria se regulando naturalmente e não haveria fome, não haveria violência, não haveria guerra. Tá? Foi isso que ele propôs. É claro que ele estava errado, muito errado. Né? Por quê?
primeiro lugar, a população parou de aumentar nessa velocidade. Os casais começaram a ter menos filhos, os custos de formação de um filho aumentaram, fazendo com que as pessoas decidissem ter menos filhos. Os casamentos começaram a ficar mais tardios. Dentro do casamento, a mulher começou a esperar mais para ter filhos, né? Para que começasse a ter filhos, tá? Então, não aconteceu isso. E com a introdução da tecnologia na indústria agrícola, a produção de alimentos aumentou, tá? Então, nós vamos ter uma inversão disso aqui, ó. A produção de alimentos aumenta muito e vamos falar assim, né? A produção de pessoas desacelera muito, muito, tá? Então, essas previsões não se confirmaram. Mas ele lançou a ideia, né? O pioneiro aí dessas ideias. Isso que ele propunha, atenção, era controle da natalidade. Autoritário, conservador, ele culpa o pobre pela pobreza. Tá? Aliás, tem muita gente que é assim até hoje. O cara é pobre porque quer. É como se alguém quisesse ser pobre. Certo, pessoal? Então, a gente costuma brincar assim, ó, as pavorosas, as tenebrosas previsões do reverendo Malthus não se cumpriram. Ele defendia que o pobre não nem transasse. Outra coisa que aumentou muito, né, a revolução farmacêutica, né, que acabou produzindo os anticoncepcionais em grande quantidade, né? Então não aconteceu, né? O que ele previa não aconteceu. Aí o tempo foi passando, e lá na Segunda Guerra Mundial, ou após a Segunda Guerra Mundial, essas ideias do Malthus foram, digamos assim, requentadas. E surgiu o pensamento, aqui as críticas, né, que eu acabei de falar, e aí, aqui veja quanta crítica ao Malthus, né, é tudo que eu já falei. Aí, na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, surgiu o neomalthusianismo. Ó, neomalthusianismo. Então, aqui nós estamos falando no século XX, tá? A partir dos anos 50, mais ou menos, depois da Segunda Guerra Mundial, tá bom? O conceito principal aqui, ó, é o seguinte: após a Segunda Guerra Mundial, a turma da ONU verificou que nos países subdesenvolvidos, os países do terceiro mundo, a população estava aumentando muito. Apareceu então o conceito de explosão demográfica, ou bomba populacional, explosão demográfica. E o cálculo era o seguinte, ó, esse pessoal precisa controlar a natalidade, porque senão não tem alimento para todo mundo, eles vão vir aqui invadir os países desenvolvidos, né? Eles vão querer emigrar para os países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Japão. Então, é preciso fazer o controle da natalidade. Esse controle da natalidade só nos países pobres, controle da natalidade nos países subdesenvolvidos, os países daquilo que era chamado na época de terceiro mundo. Hoje em dia a gente usa essa expressão mais assim como uma metáfora, né? Então, controle da natalidade defendido pelos países desenvolvidos, nos países subdesenvolvidos. Senão não ia ter recurso para todo mundo, ia ter bolsões de pobreza, etc, etc. Como fazer isso? Distribuição de anticoncepcionais em posto de saúde, por exemplo, né? Distribuição de preservativos,
falando em prevenção para DST e AIDS, né, depois a partir dos anos 80, tá? Mas aonde campanhas publicitárias, também usando a mídia, né? Se você olha a família do rico na novela ou na propaganda, dificilmente tem mais do que 2 filhos. Dificilmente. Tá? Aquela propaganda de margarina que a gente assiste, tem lá o esposo, né? Que faz Cooper, a mulher que faz yoga, aí eles se reúnem para tomar o café da manhã, senta lá uma criança, está sempre ensolarado o dia, nunca é em Ribeirão Pires, e um cachorro, né? Geralmente um Golden Retriever ou um Labrador. Pronto, aquela é a família ideal, né? É a família da propaganda de margarina, tá? Com poucos filhos. Poucos filhos. Então, esse conjunto de elementos, anticoncepcional, mídia, custos de formação do filho, etc, 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 que eu já falei antes, levam os casais a terem menos filhos. E mais do que isso, é preciso entender que, em alguns países, isso foi levado ao extremo, como na China, por exemplo. Na China, eles adotaram a política do filho único. Agora ela está sendo relaxada, tá? Eles estão diminuindo um pouco aí a pressão sobre os casais. O governo está autorizando as pessoas a terem mais de um filho lá na China agora. Como que era a política do filho único? O primeiro filho... Quantos você tem, irmãos? Não, né? Quantos? 2. Você e mais 2. Tudo bem. Na política do filho único, você é a mais velha ou não? É. O filho mais velho tem todas as vantagens. Tem tudo. O governo fornece educação, saúde, segurança. Só que, se o casal tiver um segundo filho, o primeiro perde todos os benefícios. E o segundo também não tem benefício nenhum. Se o casal tiver um terceiro filho, como é o caso da sua família, vocês iam ter que pagar um imposto do governo por terem 3 filhos. Tá? Isso gerou muitas distorções, né? Começou a ter muito aborto, né? Quando descobriam que ia nascer menina, porque é um país muito machista e tal. Né? Quando percebiam que a criança tinha alguma necessidade especial, né? Síndrome de Down, alguma coisa assim, eles não abandonavam a criança na rua mesmo, né? Ou entregavam em orfanato, enfim. Tá? Inclusive, o governo da China proibiu o ultrassom e a divulgação do resultado do ultrassom e proibiu partos feitos em casa. Por quê? Havia muitos acidentes durante o parto. Quando nascia uma menina, já que o casal só podia ter um filho, ele queria um homem. Porque o homem na China é mais valorizado. Porque ele cuida dos pais quando os pais ficam velhos. A menina pertence à família do marido quando ela se casa, ela deixa a família que a criou, né, e passa a fazer parte da família do marido. Enfim. Então, quando nascia uma menina, a parteira pegava o cordão umbilical e já enforcava a criança. Tá? Caramba, professor, era nesse nível que chegava? Oi? Chegava nesse nível mesmo? Nesse nível. E o governo proibiu o parto em casa por causa disso. E aí dizia, ela se enrolou no cordão umbilical e foi um acidente. Para que a família tentasse ter outro filho. Para que viesse um menino depois. Isso provocou um desequilíbrio tão grande que aí, pelo início do século XXI, lá na China, você tinha uma quantidade muito maior de homens do que de mulheres na sociedade. E na natureza a gente sabe, né, o contrário. Tem sempre mais mulher do que homem. Aleluia. Tá? Então, aleluia. Então, lá aconteceu essa inversão. E começou a ter também, como estava faltando mulher, primo casando com primo, sabe? Casamentos consanguíneos, que vocês devem ter visto em biologia também, Professor, provocam problemas, né? se Provocam o casal doenças. tivesse gêmeos? Oi? O que aconteceria se o casal tivesse gêmeos? Aí a natureza quis, a ciência, gêmeos, trigêmeos. Nesse caso é sinal de sorte. Tá? Tem mais do que um filho, assim, na cultura chinesa,
é sinal de sorte. Não. Não é que nem índio, né? Você sabe que índio, quando nasce gêmeos, eles matam um, né? Ao invés de não conseguir criar dois ou criar dois com dificuldade, porque os recursos são muito escassos, né? Uma sociedade tribal, eles matam um e fica um só. Criam um só. Ô, professor. Você já viu índios gêmeos? Não. Não viu e não vai ver também. Você não vai ver filhote de pomba. Você já viu filhote de pomba? Nunca ninguém viu filhote de pomba. Enterro de anão. Você já viu enterro de anão? Ninguém nunca viu enterro de anão. Caraca, professor, é verdade. Filho de prostituta chamado Júnior. Também você nunca vai ver. Mendigo japonês. Já viu japonês mendigo? Não tem mendigo. Não. Não tem. E índio gêmeo. Pode crer que vocês não vão ver isso aí. Bom, estou falando sério. Vou falar de novo. São as 5 coisas que ninguém vê. Índios gêmeos, irmãos. Filhote de pomba. Filho de prostituta chamado Júnior. Essa é muito Enterro de específica, né? anão e mendigo. Oi? Essa do Júnior é muito específica. Não, filho de prostituta chamado Júnior não dá, não tem como, né? Mas enfim. Então, tá aí a política do filho único, né? Prevendo o controle de natalidade do terceiro mundo, tá? Só que agora, esse terceiro mundo, isso aqui também não deu certo, porque conforme os países vão se urbanizando, eles, mesmo os países pobres, vamos dizer assim, vão nascendo menos crianças por casal. Mesmo as famílias mais pobres, elas vão tendo cada vez menos filhos. Se a gente fizer uma pesquisa agora, perguntar quantos filhos cada um quer ter, vai dar 1, 0. Os mais corajosos falam, eu vou ter 2. Um cachorro. Um cachorro, uma samambaia de plástico, que é para não ter ninguém Ô, regar, professor. né? Então, nós não queremos. Né? Vocês, jovens, não querem. Uma samambaia de plástico, daquelas que velho põe em cima do fogão para dizer, não vou cozinhar mais. Pode ver. A avó é doida para ter uma samambaia de plástico em cima do fogão para avisar para todos, não venham comer na minha casa. Né? Então, aqui no terceiro mundo, nós estamos tendo uma redução do crescimento da população. Então, países como a Argentina, o Uruguai, são países envelhecidos já. Tem muito velho. Você vai no Uruguai, você se sente num asilo a céu aberto. A quantidade de velho que tem no Uruguai é um negócio absurdo. Absurdo, só falta um. Porque o que o velho quer? O velho quer. O velho quer uma poltrona e uma TV na Record. Entendeu? E aí ele fica lá o dia inteiro. No Uruguai é assim. O país inteiro de velho. Impressionante. E outro, velho revoltado. E a pior coisa que tem é velho revoltado. Quando o velho começa a dar trabalho, você deixa ele uma noite no sereno que ele se acalma. Entendeu? Deixa ele passar uma noite no sereno, vai esfriar a cabeça, no dia seguinte ele está calminho. Redução do crescimento da população sem redução da pobreza. Aliás, um aumento da pobreza. Então, diminuir a população não resultou, como achávamos caras aí do neomalthusianismo, não resultou numa melhoria das condições de vida. Não resolveu. Ô, professor. Oi. A Europa, ela é considerada um continente velho, né? Exatamente. Então, o que os europeus fazem? Políticas natalistas para combater esse envelhecimento da população. Porque a taxa de reposição da população não é suficiente. Encarece mão de obra, aumenta demais os salários, diminui a capacidade competitiva e diminui o consumo dos produtos fabricados no próprio país.
Tem uma conta maluca aí que diz que no Japão, se não houver uma mudança no padrão demográfico, daqui cerca de 120 a 150 anos, não tem mais japonês. Não vai ter mais japonês morando no Japão. Porque a população está diminuindo. Não, meu, tá de boa, bicho. E o japonês, ele ainda é xarope, o japonês se mata. O japonês, ele comete suicídio. Muito Ô, professor, fácil. mas também o governo japonês pressiona muito o japonês, né, no O país. japonês, isso, o japonesinho, quando repete de ano. Mas também o japonês, ele é meio xarope, né? Vamos combinar. Tem casal de namorado japonês que combina de se matar. Os dois. De cometerem suicídio. Eles combinam pela internet. Ah, vamos cometer suicídio? Vamos. Aí eles vão num lugar lá que chama o Bosque da Morte. Fica em torno do Monte Fuji. Digita aí, vocês que estão em casa. Floresta do Suicídio ou Bosque da Morte. Essa mesmo, exatamente. Que bom que tem alguém que sabe. Eu não estou mentindo. E o japonês é tão organizado, em volta ali do Monte Fuji, que eles acham que faz a ligação entre o céu e a terra. Eles são tão organizados que eles vão com o carro até perto lá do Bosque da Morte, amarram a Floresta do Suicídio, amarram uma linha, uma árvore no carro, e vão com aquela linha soltando até o lugar que eles vão se matar. Para quê? Para que o corpo seja encontrado sem dar trabalho para ninguém. Para encontrar fácil o corpo. E eles se matam lá. O japonês não liga, não. Que nem o Renan falou, é muita pressão. Repetiu de ano, vou me matar. Foi demitido, vou me matar. Minha mulher me chifrou, vou me dar uma chifrada. Entendeu? O cara ele se mata. Né? Então, Japão, Europa Ocidental, a população está envelhecendo e diminuindo. Argentina, Uruguai, população envelhecendo e diminuindo. Brasil, população diminuindo, envelhecendo, e nem por isso nós estamos vivendo melhor. Repara nisso. Bom, então esse é o neomalthusianismo. Depois tem uma outra teoria, que é o ecomalthusianismo. Ecomalthusianismo. Esse ecomalthusianismo diz assim: se as pessoas não pararem de ter tantos filhos, se a população não parar de crescer, se a população não parar de crescer, nós vamos ter um desastre ambiental. Então você pega a questão do ambientalismo e leva para a questão demográfica. Ó, como que funciona isso? Eles dizem o seguinte: para alimentar uma população sempre crescente, eu preciso derrubar floresta, eu preciso acomodar essas pessoas em cidades, essas pessoas geram mais esgoto que são lançados nos rios, eu preciso fornecer mais água para essas pessoas, tirando água de um bioma e colocando no outro. Então, para salvar o planeta, né? Então, a salvação ecológica do planeta, entre aspas, né? A salvação do planeta deve passar obrigatoriamente por uma redução da população. Pelo bem do planeta, os países subdesenvolvidos, que são os países que têm florestas, são os países que ainda têm crescimento da população, devem parar de crescer, devem parar de produzir mais habitantes. Então, nós temos uma redução da população com um objetivo ecológico para salvar o planeta de um desastre, de um colapso. E é claro, né? Controlando a população dos países subdesenvolvidos. Esquecendo que os países desenvolvidos é que vêm aqui também acabar com floresta, né? Vem derrubar tudo aqui para ficar com madeiras, para pôr indústria deles. A gente derruba a floresta para plantar soja, para exportar para eles. Isso eles não falam. Tem uma última teoria, que é essa aqui, ó. A teoria reformista.
Tá? É o reformismo. É uma teoria de corte marxista. Então, o corte dela, né, o foco dela, a análise dela é marxista. E essa teoria defende o seguinte: o problema não é o número de pessoas, o problema é a distribuição dos recursos. Tá? Então, distribuição dos recursos. Uma outra coisa, Professor, se os recursos fossem melhor distribuídos, não haveria falta para ninguém, não haveria pobreza, enfim. E diz que os casais é que devem decidir quantos filhos eles devem ter, quantos filhos eles podem ter. Então, ao invés de defender autoritariamente, de forma centralizada, de cima para baixo, o controle da natalidade, esse pessoal do reformismo defende o planejamento familiar. Então, o casal, sabendo a questão da renda. Oi, Juliana? Oi, Juliana. é que o Gustavo pediu para avisar que ele estava tentando entrar na aula. Tá, vamos por aqui, ó. A Lorena também. Oi, Lorena. Cadê o Gustavo? Fala para o Gustavo tentar de novo. Obrigado, viu? Gustavo? Estou esperando o Calma aí, professor, Gustavo. eu vou avisar para ele. Pedir Tá, de eu novo. estou aqui esperando. Aê, pronto, tem um monte de gente aqui. Tem o Gustavo, adivinha quem é? O Ô, professor, não Gustavo, falei, ó, o quando Diogo e o por que que a aula tá Ian. acabando? O Gustavo, o Diogo e o Ian. Pronto. E aí, o Enzo? Beleza, tá aí. Né? Chegaram a tempo de assinar a lista de presença. Então, o reformismo, né, como eu dizia, vamos voltar? Aqui, opa, não é isso. Cadê? O diabo, cadê? Aqui, pronto. Ó, o reformismo defende que o casal, sabendo das suas necessidades, que o casal, sabendo dos métodos contraceptivos todos, decida quantos filhos quer ter. É diferente do controle da natalidade. Não é o governo que decide quantos filhos você vai ter. Você decide, como o casal, né, decide quantos filhos pode e pretende ter. É planejamento familiar. Tá? Então, essa daqui é a aula sobre as teorias demográficas. Eu vou dar uma descidinha para trocar de máscara. Na volta, nós vamos fazer a aulinha de história, tá bom? Aguardem aí, que a gente já faz. É como o malthusianismo já foi, né? Isso. Então, pessoal, aguardem aí. Eu só vou trocar de máscara, porque essa aqui já está com bafo, baba, para fazer a aula de história. Rapidão, hein? Fica nessa sala mesmo, não sai daí. Fica aí que eu já estou indo lá. Já estou voltando aí. Tá, Isabela?
Máscara trocada. Pessoal, vamos partir agora para a correção dos exercícios de história, daquela aula que nós tivemos ontem, sobre liberalismo e aquela coisa toda, tá? O que foi? Eu cheguei, pode falar. Alô? Alguma dúvida, gente? Pode falar. Ô, professora, a Monique tinha falado que não tinha entendido sobre o ambientalismo. Ah, pois não. Ó, o pessoal do ecomalthusianismo, o pessoal do ecomalthusianismo diz o seguinte: o ambientalismo, na sua forma mais preservacionista, quer dizer, na sua forma mais radical, vamos dizer assim, defende que o homem é um mal para o planeta. E que quanto mais homens existirem, pior para o planeta. Assim, é preciso, bem patriarcal, com certeza, que é preciso garantir que o homem não vá prejudicar mais o planeta do que já vem prejudicando. Como? Preservando os recursos através da redução de seres humanos. Então, o movimento ambientalista usa o seu discurso para defender a redução da quantidade de pessoas. Mas não nos países desenvolvidos, nos países subdesenvolvidos. Então, eles vêm aqui, isso, bem parecido mesmo, exatamente, bem parecido com o neomalthusianismo. Eles vêm aqui e dizem: brasileiros, não derrubem a floresta, vocês estão prejudicando o meio ambiente. E, de fato, não é para derrubar a floresta, né? Mas não para, né? Não por isso, não por uma questão demográfica, né? Brasileiros, colombianos, africanos, vocês têm aí floresta, preservem a floresta. E para ajudar vocês a preservar a floresta, seria bom que a população de vocês diminuísse um pouco. Para que esse monte de filhos? Não é? Vocês não conseguem nem criar seus filhos direito. Além de não criar os filhos direito, vocês ainda prejudicam o meio ambiente. Então, há uma pegada ecológica. Isso. Há uma pegada ecológica, né? um mood, como se diz hoje em dia, ecológico, para que seja reduzida o crescimento populacional nos países subdesenvolvidos, tá? Subdesenvolvidos. Então, você promove um controle da natalidade usando como desculpa a questão ambiental. Essa é digamos assim, a instrumentalização, né? A instrumentalização do ambientalismo para assegurar a redução da população. Mas eu repito, né? Temos que parar de derrubar, temos que preservar, temos que encontrar energias limpas, mas para a nossa população, não para enriquecê-los, não porque eles querem, porque é bom para nós, não para ser bom para eles. Bom, agora nós vamos para aquela parte em que nós fazemos a correção dos exercícios, né? Então vamos lá. Vou abrir a apresentação em que temos aí a correção dos exercícios de história. Oi, pode ir, vai lá ao banheiro. E aí a gente já faz a correção dos exercícios assim que você voltar. Aqui. Ai, rapaz, abre aí. Isso. Então, não é isso aqui não. É essa aqui, ó. Pronto. Agora sim. Abri a aula errada. Aqui. Fechar aqui. Ontem nós estudamos, enquanto a Isabela não volta do banheiro, nós vamos
começando aqui. Ontem nós estudamos uma questão importantíssima, deixa eu parar de apresentar um pouquinho, que é a questão envolvendo o surgimento do pensamento liberal como fruto do iluminismo e os vários movimentos sociais que se originaram a partir dele. Então, nós falamos do socialismo, né, dos partidos, depois vai ter mais aulas disso, tá? Do surgimento dos partidos social-democratas, né, para conquistar o poder através do voto. Falamos também do cartismo, do trade unionismo, né? Falamos a respeito das sociedades de ajuda mútua e, finalmente, levamos a questão para a luta de classes, né? Entre burguesia e proletariado e, finalmente, falamos sobre o sufragismo. Sufragismo, que é a luta pelo voto feminino, né? As mulheres lutando para conseguir escolher aí representantes, para poder votar. A luta das mulheres pelo voto. Lembrando que 24 de fevereiro de 32 é que as mulheres do Brasil adquiriram esse direito. Pois bem. Agora nós vamos partir, então, isso foi nossa aula de ontem, né? Fazendo aí uma breve revisão da aula de ontem. Agora nós vamos partir para uma etapa em que nós falamos sobre os exercícios, né? Os exercícios que são simples, são acho que 2 exercícios a respeito disso, tá? A respeito dessa aulinha de ontem, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui, voltar a apresentar, né? Para que vocês possam, então, acompanhar aí a resolução oficial do exercício. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Pronto. Então, por favor, abram na página 297 do caderno do aluno, para que a gente possa, juntos aí, fazer a leitura e os comentários desses exercícios. Primeiro exercício, para quem quiser ser um filho da PUC, né? Falando sobre aí, é uma questão da PUC, falando a respeito de um historiador, também de corte marxista, chamado Eric Hobsbawm. Ele morreu faz pouco tempo, acho que ele morreu em 2005, né? Um grande historiador. Escreveu livros maravilhosos, como A Era dos Extremos, A Era das Revoluções, A Era do Capital. Tá? Segundo o historiador Eric Hobsbawm, para o liberalismo clássico, o homem era um animal social apenas na medida que coexistia em grande número. Inclusive, a Margaret Thatcher, né, dizia que não existia sociedade, o que existia eram indivíduos. Por isso, considera que o símbolo literário do homem dessa corrente de pensamento foi o Robinson Crusoe, aquele que eu citei ontem, né, durante a aula, totalmente isolado numa ilha, individualizado, sobrevivendo lá. E, inclusive, a história do Robinson Crusoe se baseou numa história real de um marinheiro chamado Alexander Selkirk, que naufragou, né, o navio dele numa ilha ali na costa do Chile, tá? Inclusive, no livro Robinson Crusoe, aparece um amigo O Robinson Crusoe passa a ter um amigo a partir de um certo momento, chamado Sexta-feira. Ele dá nome para o cara. Ah, você vai se chamar Sexta-feira. Né? Claro, né? Porque era sábado. Né? Então, havia aí o Robinson Crusoe como modelo desse homem liberal, isolado, que conseguiu, após um naufrágio, viver quase 3 décadas numa ilha deserta, criando sozinho as condições de sua sobrevivência. Vamos lembrar de um filme com Tom Hanks, chamado O Náufrago, né? Náufrago, já assistiu? Que ele se sente tão sozinho que ele faz amizade com uma bola de vôlei,
que chama Nossa, professor, Wilson. já vi esse filme, né? É uma bola de Isso, basquete, alguma coisa assim, não é? isso, Wilson, né? Que a bola vai boiando um dia, e ele fica doido porque ele perdeu a bola de vôlei, né? E aí depois bom, ele troca a maior ideia com a bola, né? E o senhor Wilson, eles chamam, que é a marca da bola, né? A bola é da marca Wilson. E mostra esse cara, um náufrago, precisando de uma companhia. Né? E depois, quando ele volta para a civilização, na segunda parte do filme, mostra lá o personagem do Tom Hanks tendo dificuldade em se adaptar, né, na vida em sociedade novamente. Inclusive, ele ficou fora 5 anos. A ex-esposa dele, né? Porque quando dão ele como morto, como desaparecido, a mulher dele já arruma outro cara, tal. E aí gera um problemão, né? Inclusive, ele foi indicado para o Oscar de melhor Tom Hanks por esse filme. Bem, em consonância com esse perfil, o pensamento liberal propõe, vamos lá? Vamos ver aqui, ó. A crença no progresso que deveria assegurar por intervenção governamental? Não, tá errado, ó. É sem intervenção governamental, tipo malthusianismo. Quem pode mais chora menos, tá? Sinto muito, né? Mais Brasil e menos Brasília na atividade econômica. A correta é a B de bola, né? A crença no racionalismo, que é o uso da razão, livre iniciativa e progresso, com a necessidade de manter a menor interferência governamental na atividade econômica, sempre que possível, no caso do neoliberalismo, né? Promovendo privatizações, etc. Crença de que o bem-estar social seria assegurado pelos costumes tradicionalmente aceitos e estabelecidos. Não. A ideia é uma visão eurocêntrica, individual e não social. E muito menos ligada a culturas tradicionais. D. A ideia de que a sociedade é formada por teia de relações. Não. São indivíduos. Indivíduos. O homem não tem que agir em função de seus semelhantes, segundo o liberalismo. Ele tem que agir sozinho. E a ideia de que só um governo centralizado e forte. Não. Não tem que ter governo forte, não. Tem que ter menos governo. Até os liberais dizem assim: menos governo, mais liberdade. Menos Estado, mais liberdade. Aí o exercício número 2 nos mostra mulheres durante a campanha pelo voto feminino, né? Pelo sufragismo. E, de novo, Eric Hobsbawm vai se fazer presente aqui, agora num trecho do livro A Era dos Impérios. Ele diz: em países como a Inglaterra, onde o sufragismo tornou-se um fenômeno significativo, deu a medida da força política do feminismo organizado. Mas, ao fazer isso, revelou a sua limitação. Agora ele vai falar sobre a limitação do sufragismo, né? Que nós falamos ontem. Um movimento de classe média, um movimento que não incorporou as mulheres operárias ao seu cabedal, né? Um apelo restrito principalmente à classe média. Ó, um apelo restrito à classe média. No entanto, a maioria das mulheres da classe operária lutava contra incapacidades mais urgentes. Então, a classe operária lutava pelo quê? Vamos ver, as mulheres, hein? Tá? Necessidades mais urgentes. Quais necessidades? Melhores salários, redução da jornada de trabalho, creche para os filhos, tá? Enquanto elas trabalhavam. Para elas, isso era mais urgente do que a falta do voto, as quais provavelmente não seriam removidas automaticamente pelo direito de votar, e que não ocupavam o primeiro plano na mente da maioria das sufragistas de classe média. Então, as sufragistas ignoravam o problema das mulheres operárias. E as mulheres operárias sabiam que, pelo simples direito de votar, elas não teriam suas necessidades preenchidas, resolvidas em curto prazo. E aí ele nos pergunta: qual era a principal reivindicação das sufragistas?
garantir o voto feminino. Aqui só voto feminino já é suficiente, né? Qual é a limitação do movimento? Restrito à classe média, não atraía mulheres da classe operária que tinham outras necessidades. Tá? Não houve união. Praticamente, um grupo ignorava o outro, por assim dizer. Muito bem. Então, com isso, nós encerramos essa aula também. E aí eu quero falar com vocês o seguinte. Em nome de Jesus, sim, Jesus, Ele que tudo vê, Ele que está em todos os lugares, Ele que na Bíblia, em Pronômios 450, versículo 332, ali na parte que fala do Darth Vader, diz o seguinte: façam os exercícios das aulas 8 e 9 de Geografia, para que na próxima aula eu encontre com vocês e nós possamos fazer a resolução. Quem preferir, faça agora aí em casa e fale comigo pelo WhatsApp, né? Para tirar alguma dúvida. E a Isabela, né? Nós vamos ficar aqui mais meia horinha juntos e ela vai para casa. Tchauzinho, bom final de semana e namastê. Até a semana que vem. Até a semana que vem, professor. Tchau, namastê.